Nesse vídeo vou demonstrar como cadastrar os contratos. Vai no menu movimentação, módulo contratos de assistência técnica. Clico no botão novo. O primeiro campo eu defino o código do contrato ou a numeração do contrato, tá? Este campo ele é alfanumérico, pode ser definido com tanto número quanto palavras, tá? Eu vou colocar lá. Eu defino aqui no caso o número do contrato. Vou definir o cliente, então vou pesquisar aqui no caso o cliente, vou selecionar o cliente, defino o vendedor, o campo título barra classificação é um nome que eu dei para esse cliente que na hora de realizar os faturamentos eu enxergue melhor, eu consigo identificar melhor esse cliente, ao invés de visualizar o mesmo pela razão social. Então vou colocar aqui a Aerotech, tá? Caso houvesse um nome fantasia, um apelido, para na hora de faturar eu identificar melhor esse contrato, eu defino essa informação neste campo, tá? Em situações que eu tenho contratos com prefeituras, onde eu tenho vários contratos, se cada contrato é para uma secretaria, eu defino o nome das secretarias nesse campo, tá? Um exemplo que acontece bastante. A empresa, no caso essa base tem uma empresa só, então a empresa, o código dela é 00. Se houvesse mais empresas em que eu precisasse definir a empresa para o contrato, eu poderia filtrar aqui no caso, pesquisar, filtrar e escolher a empresa referente ao contrato. Vencimento do contrato, quando esse contrato vence, então eu vou definir aqui. Dia do faturamento é o dia recorrente todos os meses em que eu realizo o faturamento, tá? É preciso prestar bastante atenção nesse campo, porque vai ser a recorrência dos fechamentos, né? Então, todo fechamento vai ser do dia 1º ao dia 1º nesse caso, tá? Vou deixar como dia 1º aqui. A opção possui rateio de franquia. Quando um contrato tem franquia, se houver mais de um equipamento, ele pega o valor da franquia e distribui de forma igual nos equipamentos, tá? Caso eu não queira que seja exibido desta forma no demonstrativo, eu marco essa opção, tá? E uma vez que a cobertura está cadastrada para rateio, será rateada essa franquia de acordo com a produção de cada máquina, ou seja, uma máquina produziu 60%, a outra 40% dos dois equipamentos. Será distribuído o valor dos 60% para um equipamento e o valor de 40% para o outro equipamento. No caso, vou deixar desmarcado. Aqui, na opção de tipo de contrato, eu defino qual tipo de contrato, seja locação, manutenção, garantia ou avulso, tá? No caso, eu vou cadastrar um contrato aqui de locação, tá? Se fosse um contrato de manutenção, eu posso realizar o fechamento do mesmo sem o lançamento dos medidores. Se for um contrato de garantia, um contrato em que eu tenha vendido equipamentos para esse cliente ou alguma situação parecida, eu posso definir uma garantia aqui embaixo por validade ou número de cópias para consulta, tá? Aqui um campo se o atendimento é em loco ou balcão, ou um contrato avulso, aqui no caso para os meus clientes de manutenção. Vou marcar aqui então um contrato de locação, no caso. Esse contrato que eu estou cadastrando ele possui franquia, tá? Contrato aqui do tipo de franquia, no caso, por tonalidade, eu posso separar as minhas franquias, no caso aqui na coluna, na linha de franquia PB,
ou de franquia cola. Se eu marcar franquia global, ele desabilita esses campos que eu comentei e habilita uma franquia para o contrato inteiro, ou seja, uma franquia só. Tá? O botão de baixo aqui, na opção de baixo, eu analiso a franquia por contrato total. Ele analisa essa franquia para os equipamentos que eu lançando esse contrato, de acordo com o que eu coloquei de número de cópias aqui em cima. Ou se eu marcar por equipamento, eu lanço a franquia em cada equipamento de forma individual, tá? Caso exista essa situação, tá? Então, no caso, eu vou usar aqui o tipo de franquia por tonalidade mesmo e vou definir que a minha franquia PB são 10.000 cópias, tá? Do lado direito das informações da franquia, eu tenho as retenções dos impostos. Caso o contrato possua algum tipo de retenção destes impostos, você seleciona, marca o imposto e coloca o percentual da retenção do lado direito, onde você selecionou aqui, no caso, o imposto. Do lado direito dessas opções aqui de retenção de impostos, eu tenho os meses em que eu cobro as opções de tiradas excedentes e a franquia. Caso o contrato possua isenção de alguma dessas opções em algum mês, eu vou desmarcar os meses. Na opção financeiro, eu posso definir o centro de custo e o subcentro de contas. Além disso, o plano de contas também, para classificação, no caso financeira e contábil, para que o título financeiro seja gerado com as informações que eu defini aqui dentro do contrato. Campo outras aqui, eu defino o dia do vencimento, no caso o vencimento do título financeiro, independente do tipo do mesmo, né? Pode ser boleto, depósito. Estou colocando aqui exemplo, que o título tem o vencimento para o dia 10, eu defino aqui em cima. A data do início do contrato, tá? A data em que eu quero ser lembrado no módulo de vigência para reajuste, em que eu quero reajustar os meus contratos. Eu quero, no caso, reajustar este contrato. Então, vou botar 1/2/2016. Neste módulo, lembrando, eu posso filtrar por duas informações: reajuste ou vencimento. Tá? Encerramento, quando esse contrato for encerrado, eu não trabalhar mais com este cliente aqui no caso, ou esse contrato, eu vou lançar a data e salvar após essa alteração. Automaticamente o contrato será inativado. Aqui em cima, o tipo de índice que eu utilizo para fazer o reajuste dos meus contratos. Embaixo, o último reajuste que foi realizado e quanto por cento foi ajustado, tá? Tanto visando as coberturas que tem variação de cópias, quanto as de franquia também. Uma vez que eu tenho esses dados cadastrados, eu vou salvar a parte de cabeçalho. Após salvar a parte de cabeçalho, eu vou trabalhar na parte inferior, onde eu vou trabalhar aqui embaixo, na régua de opções de baixo aqui, não na de cima. Será a parte que eu vou lançar os equipamentos de contrato. Então eu clico na opção incluir item. A primeira informação que ele me pede é o produto, o modelo da máquina, então vou pesquisar aqui pelas iniciais, seleciono o equipamento, insiro um número de série, tá? A parte de endereço do equipamento, ele me sugere o endereço que já está cadastrado no cliente, mas eu posso alterar a cada equipamento, tá? Para auxiliar as ordens civis que serão abertas, tá? Auxiliar assistência técnica. Além disso, eu posso complementar com o local de instalação, onde a máquina está, a localização do equipamento, o patrimônio deste equipamento, caso haja uma plaqueta de patrimônio, né? Vou informar qual a data de instalação deste equipamento. Abaixo eu tenho informações para execução de atendimento. O tempo de SLA, então vou colocar 24 horas, informa aqui se são horas úteis ou corridas, né, para apuração lá de acompanhamento no quadro de monitoramento de SLA, então, são horas úteis.
o técnico que atende essa máquina ou atende este cliente, eu posso definir aqui na ficha. Vou pesquisar, eu seleciono. Posso enriquecer o cadastro aqui informando o NetName do equipamento ou o endereço IP. Por fim, clico em salvar item. Salvei aqui este equipamento. Caso haja mais equipamentos, eu vou clicando aqui em incluir item, vou inserindo da mesma forma que eu fiz com este equipamento. Segundo passo aqui, após incluir o equipamento, é trabalhar nas coberturas, onde eu vou informar os valores, a forma que eu cobro aqui no caso a produção desse equipamento, tanto quanto a franquia. Então, seleciono a opção coberturas, trabalho aqui na parte inferior, como eu tinha comentado, incluir item, cobertura, vou pesquisar, vou colocar a cobertura de franquia. Então, vou definir a franquia aqui no caso eu não trabalho na questão do valor dela, vou trabalhar após eu terminar de definir as franquias em outra opção que eu tenho, que eu vou demonstrar mais à frente. Salvo, tá? Aqui, só lembrando a validade dessa cobertura, caso eu cobre essa modalidade de cobrança, que é essa franquia, até uma determinada data, tá? Eu posso tirar relatórios referentes a esta vigência aqui no caso da cobertura. E o campo comissão, se eu tiver um comissionamento para o vendedor vinculado ao contrato pela cobertura, tá? Então, um exemplo, se eu tenho uma comissão em cima da franquia e uma comissão diferenciada em cima de uma cobertura de cópias excedentes, tá? A opção valores por intervalo, eu posso incluir valores no caso de uma cobertura que tenha variação de cópias, tá? Exemplo, seleciono novo aqui, eu falo de uma cópia até 2.000, eu cobro 0,06 centavos. Vou salvando e incluindo as demais variações, tá? Eu tenho um valor diferenciado, certo? Vou fazer da forma simples que eu comecei, vou salvar, tá? Então incluí a franquia e agora vou acompanhar aqui no caso, incluindo a cópia excedente. Pesquiso. Opa. Cópias excedentes. Informo o valor da cópia excedente. E salvo, tá? Por fim, eu volto aqui na parte de informações do equipamento e vou definir o valor da franquia no botão valor global, aqui na opção valor global. Aqui no caso eu tenho os mesmos campos onde eu defini lá a quantidade de cópias da franquia. Aqui no caso eu vou definir valores, no caso é a franquia DB, eu vou definir o valor. Ok, tá? Além disso, eu tenho outras opções como acessórios, onde eu posso incluir os acessórios que foram entregues ou enviados juntos com a máquina, tá? Incluindo aqui e pesquisando, eu vou pesquisar dentro do cadastro de produto, então poderia ter cadastrado o cabo de energia, estabilizador, tudo que foi junto com o equipamento ou já foi entregue por um técnico após a instalação, tá? A aba leituras, eu consigo realizar leituras para este equipamento, tanto quanto consultar as leituras já realizadas. Na aba comissões, eu defino a comissão de mais de um vendedor e o percentual da comissão em cima do faturamento. Caso tenha mais de um vendedor ou técnicos ou pessoas da empresa que tenham um percentual da comissão em cima do faturamento, eu vou incluindo. Na aba consumo, se eu tiver cadastrado, no caso, uma compatibilidade de peças e suprimentos para este equipamento, aqui no caso dessa multifuncional, as peças apareceriam aqui e eu colocaria do lado direito o percentual de verificação, em quanto por cento eu aceito trocar cada peça dessa, de acordo com os medidores das aquisições.
E por último, observação deste equipamento. Eu posso incluir uma observação para este equipamento e posso também consultar essa informação na hora de realizar o fechamento lá, visualizando esse equipamento na tela de lançamento dos medidores, tá? É importante sempre notar aqui que na opção total de equipamentos eu tenho ali totalizando quantos equipamentos eu tenho no contrato. Um contrato que eu tiver de várias máquinas, eu pode ultrapassar esse tamanho aqui da telinha onde ficam os números sérios. E aqui o campo valor do contrato, tá? Onde eu defini aqui no botão valor global, o valor da franquia. É bom visualizar essa informação aqui para ver se vocês lembraram, né, ou foi lembrado de lançar o valor da franquia, já que na explicação eu deixei por último e costuma no processo ser a última informação a ser lançada, tá? Dentro do contrato eu tenho a opção aqui de observação. Então nessa opção aqui, observações, aqui eu posso definir alguma observação para que me seja lembrado na hora de realizar um faturamento, tá? Vai aparecer um pop-up na hora que eu realizar o fechamento com essa observação aqui, se eu inserir. E aqui no botão documentos eu posso definir documentos, aqui no caso o que é mais utilizado, documentos digitalizados, tá? Eu posso definir o contrato digitalizado, os aditivos, tá? As ordens de serviço de instalação, tá? Tudo referente a este contrato. Basta eu selecionar arquivo aqui, escolher um arquivo, no caso aqui ele tem um vínculo com as pastas aqui, ou a rede externa. Selecionando, ele fica na listinha onde outro usuário for acessar esse contrato, ele vai ver o que está vinculado aqui e vai clicar em visualizar o arquivo para ver o que foi vinculado aqui na questão de documentos, tá? Então esse vídeo foi feito para apoiar no cadastro de contratos, tá? Passei todas as particularidades e espero que vocês consigam